Vem, Senhor, e faz-me um vaso novo, preciso de um renovo. Por gentileza, peço que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João. O capítulo é o de número 3. Vamos fazer a leitura desse texto, o mesmo que foi feito no início do culto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vós falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Nós estamos ministrando por todo o mês de janeiro e fevereiro mais uma série de mensagens. Encontro de Jesus. Os encontros que Jesus teve com algumas pessoas, e muito importantes. E daí nós gostaríamos de, nessa tarde, estar falando sobre o novo nascimento. O novo nascimento. Que temos como base, então, esse texto qual foi lido de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 15. E a nossa oração é que o Senhor venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, que venha falar à sua igreja. Quero dizer uma coisa para você, que você não perdeu o seu tempo de vir hoje aqui nesse santo lugar. Não porque seja eu ou qualquer um outro aqui que esteja pregando, orando, cantando ou ministrando. Não, mas é porque o Senhor faz presente no nosso meio. Porque o Senhor, Ele está aqui. E com certeza, o Senhor irá falar algo de suma importância para a sua vida. Amém? Então, nós gostaríamos, então, de estar falando sobre o novo nascimento.
O que significa nascer de novo? O que significa nascer de novo? Quando eu sei que já passei pela experiência do novo nascimento? Nascer de novo é ser regenerado. Nascer de novo é ser restaurado. É a mudança que traz algo novo no mesmo lugar. É uma mudança que vai trazer algo novo, mas na mesma pessoa, no mesmo lugar, em você. Isso é nascer de novo. Esse texto, o qual foi lido em João, capítulo de número 3, é bem conhecido no ambiente cristão. Acredito que a maioria de nós já ouviu, ou já leu, ou acompanhou esse texto. E com certeza, nele está contido a maior, ou uma das maiores verdades espirituais, poderosíssimas, essenciais para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. É interessante ter em mente que esse homem, Nicodemos, que foi ter com Jesus, aqui não é um homem qualquer, não é um homem qualquer, não é um homem comum, não. Ele é um homem influenciador, ele é um homem que faz parte do Sinédrio, da Suprema Corte Judaica, seria do nosso STF, Superior Tribunal Federal. Ele faz parte do Sinédrio, era um homem admirado. E esse homem foi ter com Jesus. Era um homem íntegro, era um homem reto. Ele era um mestre, ele era um dos principais, ele era um doutor da lei, ele era um príncipe. E esse homem foi ter com Jesus. E ele ocupava essa posição no Sinédrio, que seriam 72 homens, mestres, doutores da lei, e ele ocupava essa posição, não era por acaso, não era por acaso. Ele era um homem diferencial, ele era mestre, ele era doutor da lei, era príncipe em Israel. E para ser um mestre, um príncipe, um doutor da lei, ele precisava ter domínio sobre toda a Escritura, sobre todo o código da lei judaica, que era composto de 613 mandamentos. Ele precisava saber de tudo isso. Ele precisava estar apto para responder, para explicar, para explanar, para aplicar qualquer questionamento feito a respeito da lei. Ele precisava saber de tudo isso. Tinha que tirar todas as dúvidas daqueles que o procuravam, ou que o procurava. Só assim, então, depois de muito tempo de estudo, depois de ter dedicado uma parte da sua vida, só assim era considerado um doutor na lei, um mestre ou um rabi. No verso de número 2, o qual nós lemos, nos diz que Nicodemos, ele chega até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, esses sinais, se não for vindo de Deus, se Deus não estiver com ele. Interessante que ele começa essa conversa com o Senhor Jesus, dizendo: nós sabemos. Ele não diz: eu sei, Jesus, eu sei, mestre, eu penso,
ou eu acredito, ou eu acho. Não, nada disso. Não, ele diz, nós sabemos. Nós sabemos. Em outras palavras, essa declaração de Nicodemos, ele estava dizendo que, embora o sinédrio não reconhecesse Jesus como um mestre, embora o sinédrio não reconhecesse Jesus como um rabi, ele sabia que todas as pessoas reconheciam que ele era mestre vindo da parte de Deus. Ele era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, que se fez homem e habitou no meio de nós. Nicodemos então começa essa abertura, esse início, dizendo, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Entenda uma coisa, ninguém era chamado ou era reconhecido por mestre por apenas alguém segui-los. Não é porque alguém seguia, não é porque tinha uma multidão que acompanhava, que aquela pessoa já era chamada ou era reconhecida por mestre, não. Aquelas pessoas que tinham o desejo ardentemente de se tornar um mestre ou um rabi, ele precisava dedicar uma boa parte da sua vida, uma boa parte da sua vida aos estudos, aos pés dos mestres da lei. Precisava ser reconhecido pela sinagoga e também ser chancelado pelo sinédrio, para então receber esse direito de ser chamado de mestre, de rabi. Aquela expressão de Nicodemos, onde ele diz, sabemos, literalmente, ele estava reconhecendo que Jesus era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Interessante que o início dessa conversa, Nicodemos, ele chega com elogios ao Senhor Jesus. Olha, nós sabemos que tu és mestre, tu és um rabi, tu és um doutor da lei. Eu sei o que tu fazes, só pode fazer se Deus estiver contigo, porque se tu não tiver, se você não fizer essas coisas ou esses sinais, com certeza o Senhor não estaria contigo. E ele começa então elogiando o Senhor Jesus. Mas o interessante é que Jesus, ele não estava muito interessado com os elogios de Nicodemos. Jesus começa elogiando, ele faz elogios, mas o Senhor Jesus, ele vai direto no ponto, ele vai direto no problema de Nicodemos. No verso 3, o Senhor Jesus diz assim para Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante que no verso de número 3, ele diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lá no verso 5, ele diz que não pode entrar no reino de Deus, nem ver, nem entra no reino de Deus, se não nascer de novo, segundo palavras do Senhor Jesus. O curioso aqui é, Jesus, ele não trata esse assunto do novo nascimento com algumas pessoas as quais ele se encontrou. Domingo passado foi ministrado aqui o encontro do Senhor Jesus com os discípulos. E a gente não vê Jesus falando a respeito do novo nascimento com eles. Ele não chegou para Pedro, para Tiago, para João, nenhum deles, e disse, olha, é necessário nascer de novo.
Para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, é necessário que haja um novo nascimento, que tem que nascer da água do Espírito. Ele não diz isso para nenhum dos discípulos. Um dos encontros de Jesus, que ele teve com Zaqueu, um homem que era rico, que na verdade se tornou rico, mas de uma forma desonesta. Jesus também não chegou para Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Ele não fez isso. Jesus, lá com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, o qual conversara com ele, e ele disse: olha, você já passou por 5 divórcios, e o homem agora, o qual você vive, não é o seu marido. E segundo a lei, você vive de uma forma errada, em prostituição, em adultério, porque esse homem não é o teu marido. Jesus não trata com ela a respeito do novo nascimento. O ladrão lá da cruz, nos seus últimos minutos de vida, que estava com Jesus, diz: ó Senhor, quando estiver no teu reino, lembra de mim. Jesus poderia muito bem dizer: olha, mas é necessário que você nasça de novo, se torne uma nova criatura. Mas os relatos não apresentam isso. Ele não fala isso. Ele vai tratar desse assunto com um homem religioso, para ser bem sincero, extremamente religioso, que era Nicodemos, um homem de alta reputação, no ponto de vista humano, meu e seu, um homem admirável, de vida moral irretocável, um homem de virtudes, um homem admirável, diferenciado, um mestre, um homem que dizimava, que orava, que conduzia o povo, que era um líder, um homem que vivia na igreja, tinha tudo no ponto de vista humano para entrar no reino dos céus. Mas Jesus fala com esse homem a respeito disso. Isso nos atenta para uma coisa: o novo nascimento, ou nascer de novo, ou ser uma nova criatura, não é somente para pecadores, não é somente para os ímpios, não, é para nós também. Mas você pode dizer: não, mas eu já confessei a Jesus. Amém, graças a Deus. Eu já me batizei, amém. Mas o Senhor Jesus chega para aquele homem, um líder, um homem admirável, e diz: é necessário que nasça de novo. Isto é o novo nascimento. Não é porque eu esteja, ou porque eu ocupe um lugar na igreja, que eu já esteja salvo, ou que eu nasci de novo. O texto nos mostra isso. Às vezes, nos tornamos pessoas religiosas. E é disso que o Senhor Jesus vai tratar aqui nesse texto, do novo nascimento. E dito isso, então, eu gostaria de estar pensando com você sobre 3 aspectos, do novo nascimento. E o primeiro deles é a necessidade que nós temos de um novo nascimento. A necessidade que temos de um novo nascimento. O novo nascimento, ele é fundamental, ele é essencial para a vida eterna, para a salvação. Sem o novo nascimento, nós não podemos entrar no reino de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Não tem como entrar no céu. Sem o novo nascimento, você jamais
chegará à presença de Deus. É por isso que Jesus diz: importa-vos, lá no verso de número 7, nascer de novo. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Na verdade, é uma ordem, é uma necessidade. Apenas uma fé intelectual não é suficiente para a salvação. Às vezes nós queremos ter apenas uma fé intelectual. Às vezes eu quero mostrar por meio de A mais B e tentar explicar aquilo que não se consegue explicar. Só uma fé intelectual não é suficiente para a vida eterna. Crê apenas no Jesus do milagre e não no Jesus que foi levantado e crucificado não é suficiente. Eu não posso apenas crer no Jesus do milagre, das bênçãos, não, mas eu tenho que crer no Jesus que subiu ao madeiro e morreu em nosso favor, e morreu em nosso lugar. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia Jesus, Ele olhou para nós e teve misericórdia e a sua graça nos alcançou. E hoje nós estamos aqui para que a sua vida, para que a minha vida, para que a nossa vida venha glorificar, venha exaltar, venha bendizer aquele que vive e que reina para todo sempre. Ter a fé verdadeira é crer nesse Deus que subiu no madeiro em nosso favor. É bem verdade que existem muitos admiradores de Jesus, que se aproximam dele só para isso, só buscando milagres, bênçãos, alguns riquezas, mas esse tipo de fé jamais será suficiente para a salvação. A fé que salva é aquela fé que está centrada no Cristo, que morreu em nosso lugar, que assumiu a nossa culpa e que nos diz a palavra de Deus, que ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos justificar. Ele nos justificou. A grande pergunta hoje é: você já nasceu de novo? Você já nasceu outra vez? O velho homem já foi retirado de você? Já foi afastado de você? Já foi cortado de você? O homem que agora vive aí, vive para glorificar a Deus, para exaltar a Deus? Ou vive para si mesmo? O novo nascimento, ele vai trazer uma mudança radical em nossas vidas, no nosso coração e no nosso caráter. Não podemos entender pessoas que dizem que nasceu de novo, que agora está em Cristo, que vive em comunhão, que vive em comunhão com os irmãos e segundo ele com Deus, e que fica praticando coisas que praticava quando era o velho homem. Aqui se choca, não casa, não dá certo. Quando você se torna uma nova criatura, tudo passa a ser novo. Agora é uma mudança radical de natureza e de caráter. O novo homem, então, surgiu. O novo homem, então, ele brotou. Mas brotou naquele mesmo lugar. O homem pecador, o homem mundano, o homem sem temor, aquele homem que não respeitava, aquele homem que não queria conversa com Deus, tudo aquilo que ele fazia já não deve existir mais, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus e todas as coisas se fez nova. O homem velho morreu,
agora eu vivo para glorificar e exaltar o meu Deus, o meu Jesus, que foi na cruz do Calvário e morreu e ressuscitou e hoje me justificou para a glória do Pai, para a glória de Deus, e que nos fez uma promessa que um dia nós estaríamos no seu reino. Glória a Deus! Esse foi o homem criado por Jesus. Agora vive para a sua glória, agora vive para o seu louvor. Nós temos um exemplo disso, desse novo nascimento. O apóstolo Paulo. E uma das declarações lindas que tem na Bíblia se encontra lá em Gálatas 2, e verso 20, onde ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Esse homem aqui, ele foi impactado pela força desse novo nascimento. Ele foi impactado pela experiência, pela mudança radical que Jesus Cristo fez nele e faz em nós. É muito interessante quando nós encontramos alguns amigos de décadas passadas e nos encontra e nos vê, e às vezes algum deles toma até um susto. Para eles é surpresa. Não apenas porque agora eu carrego uma Bíblia debaixo do braço, não. Não porque agora eu deixei meu cabelo longo e que eu moldei as minhas vestes. Não é isso. É porque agora as minhas atitudes, as minhas ações, ela já não é mais compatível com o homem antigo que eu era, ou o velho homem. Agora se fez tudo novo. Se fez tudo novo. Eu fui impactado. Eu fui transformado. A força da experiência de ser uma nova pessoa. Não vivo mais eu, mas Cristo Jesus, Ele vive em mim. Amém? Você pode aplaudir esse Deus? Esse Deus que transformou a sua vida, que agora você tem autocontrole, que agora você tem domínio próprio, que agora você vive pela fé no Cristo, que Ele faz promessa, que Ele guarda, que Ele protege, que transforma a sua vida, transforma a sua família. Esse é o novo homem. Interessante é que Deus, Ele transforma. Deus, Ele não reforma. Ele não apenas deu um toque em você, como às vezes nós temos uma parede aqui, ela está manchada, ou está com buraco, ou está com alguma coisa do tipo, e a gente vai lá e não precisa pintar a parede toda, a gente trabalha só aquele ponto e ali foi reformado, e você olha, se você não for experiente, diz: olha, aqui está tudo bonitinho. E a verdade, às vezes é só um verniz. O Aurélio, que é pintor, uma vez ele disse para mim: já que só em ver um carro eu já sei se foi reformado, se foi pintado, se já teve algum acidente com aquele carro, porque pela experiência dele, ele sabe disso. Ele sabe disso. Só em colocar os olhos. Eu já não sei. Então Deus, Ele não faz isso com você. Deus, Ele não reforma você. Ele não faz pela metade. Não, mas Deus transforma. Ele muda. E o sujeito que antes era, que fazia coisas erradas, que era uma pessoa má, que não tinha temor de Deus, agora é como o apóstolo Paulo. Agora, meu irmão, eu não vivo mais. Eu até tenho vontade de fazer as coisas, mas eu já não posso. Já não é mais permitido, porque Cristo vive em mim. Ele reina em mim. Ele é o Senhor da minha vida. Ele transforma. Ele não reforma. E isso tudo, irmãos, é um processo. Ele é um processo. Processo gradual. Para que você alcance o nível que Ele deseja em você. Amém? Segundo ponto, o caráter do novo nascimento. O caráter do novo nascimento.
O novo nascimento, irmãos, é algo novo, é algo inédito, algo que nunca existiu. Ou seja, o que não existia antes. Não é uma aparência ou um verniz, como eu disse, mas é nascer de novo, é se tornar uma nova criatura. Ou seja, é nascer de Deus. Você nasceu de Deus. É uma transformação interna que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Através do Espírito Santo de Deus. É o que está escrito no verso de número 5. Em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que eu devo fazer para nascer de novo? O primeiro passo para você nascer de novo é reconhecer que você é um pecador, que cometemos pecado e que eu preciso me arrepender desses pecados. Eu preciso me arrepender de todos eles, que eles me afastam de Deus. E que se você continuar neles, você não pode alcançar a salvação. É o que está escrito. Muitas pessoas até acham que a salvação tem a ver com deixar alguns hábitos. Algumas pessoas pensam assim: não, mas eu quero mudança. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma nova criatura. Eu vou lá na igreja dos crentes. Eu quero agora ler a Bíblia. Eu quero mudar. E na nossa cultura brasileira, alguns pensam, até mesmo dentro da igreja ou fora dela, que nascer de novo é deixar alguns maus hábitos. Do tipo, bem, antes eu fumava e agora eu não fumo mais. Por isso eu alcancei a salvação. Antes eu bebia muito. Hoje eu já não bebo. Graças a Deus, alcancei a salvação. Antes eu vivia numa vida de pecado, de adultério, de prostituição, mas eu não faço mais isso. E eu alcancei a salvação. Antes eu injetava droga, mas não injeto mais. E agora alcancei a salvação. Lógico que, se você deixou tudo isso, é claro que é algo vital para a sua vida. Precisamos sim. É necessário sim, claro. Mas deixar de beber, de fumar e deixar de se prostituir, isso não quer dizer que você alcançou a salvação. Não. Não há necessidade de Cristo vir, se fazer homem, se fazer pecado por nós, morrer em nosso favor, para você deixar de beber ou de fumar. Não. Não é isso que Deus quer lhe apresentar. Deus quer algo muito, mas muito maior do que isso. Ele quer lhe dar um novo coração. Ele quer lhe dar uma nova mente. Ele quer lhe transformar. Ele quer lhe fazer um homem novo. Você vai deixar tudo isso, sim. Mas Deus, Ele quer algo melhor para você. Ele quer que um dia você esteja com Ele face a face. Ele quer e Ele exige que você nasça de novo, da água e do Espírito. Ele quer que você tenha um coração agora transformado, uma mente transformada. E isso, irmãos, é algo que só Deus pode fazer. Deus quer algo maior e melhor para você.
para a sua igreja. Muito maior, que não tenho como mensurar, não tenho como explicar, mas Deus, Ele deseja que você seja uma nova criatura, que venha nascer novamente da água e do Espírito. Esse é o novo nascimento. É uma coisa livre, dada por Deus, pelo Senhor. É o que o Senhor Jesus diz lá no verso de número 8. Ele quer que você tenha um estilo de vida. Viver com estilo de vida. De servir ao Senhor, de viver para Ele. Ele diz que o vento, ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem pessoas que dizem, eu só vou crer quando eu entender tudo. Quando eu entender tudo. Eu só vou me tornar um cristão, ou só vou nascer de novo, quando eu compreender a Bíblia toda, quando eu entender o sobrenatural, quando eu entender Deus, quando eu entender tudo, a pessoa de Cristo, o Espírito Santo na sua plenitude, o próprio Deus, aí sim, eu vou crer. Porque na minha mente humana, agora eu entendi. Eu quero dizer para você que isso é impossível. O nosso Deus, Ele não é como nós. Ele não é limitado. Ele é um Deus todo-poderoso, que não podemos entendê-lo completamente ou plenamente. E o Espírito Santo que faz essa transformação em você, do novo nascimento. Só Deus pode fazer. E o Espírito Santo, Ele sopra aonde Ele quer. É isso que o Senhor Jesus diz. Ele sopra onde Ele quer. Talvez eu e você não sopraríamos onde o Espírito Santo sopra. Talvez eu e você não sopraríamos onde o Espírito Santo sopra. Talvez eu e você não sopraríamos em quem o Espírito Santo sopra. Aquela pessoa? Não. Esse daí não merece tanta graça. Esse aí não merece tanta misericórdia. Eu jamais sopraria nessa pessoa. Mas o bom é que não depende de nós. Tudo depende de Deus. É o Espírito Santo. E Ele sopra onde Ele quer. Talvez hoje aqui, nessa noite, Ele possa soprar no nosso meio. Ele pode soprar aí alguém que está na rua. Ele pode soprar alguém que está lá no barzinho. Ele pode soprar alguém que está lá no hospital. Ele pode soprar alguém que está na boate. Mas você diz, mas essa pessoa que está lá na boate, Deus vai soprar nele? Vai, porque a Bíblia diz que Ele não veio para os sãs, Ele veio para o doente, assim como nós somos. Ele não veio para os sãs, Ele veio para o doente. Então Ele sopra onde Ele quer. Ele vai soprar lá no campo de futebol. Aleluia, Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Ele sopra. É algo livre. Não é forçado. Se você está aqui hoje, é porque um dia Deus soprou na sua vida para a glória de Deus. Ele soprou. Ele soprou. Terceiro ponto. E último, a razão essencial do novo nascimento. A razão essencial do novo nascimento. Jesus aqui nesse texto, ele vai explicar como acontece o novo nascimento. Como acontece esse novo nascimento? Interessante é que Jesus, lá no verso 14, ele vai trazer um fato histórico.
um fato histórico que determinou na cidade de Israel. Ele traz um fato histórico para isso. Está registrado lá em Números, capítulo de verso 21. Quando Jesus chega para Nicodemos, ele então relembra desse acontecimento. Ele chega e ele vai falar a respeito do que acontecera com Israel, que está registrado em Números 21. Lembra que quando o povo estava no deserto, aí o povo começou a murmurar, e começou a murmurar a respeito da pessoa de Deus e do próprio Moisés. Eles começaram a murmurar. Eles estavam caminhando e não chegavam na cidade, ao qual é esperada. E aquele povo começa então a criticar Deus, começa a criticar o próprio Moisés. E o que foi então que Deus fez, que está relatado em Números 21, a partir do verso 13, que o Senhor Jesus também relata aqui no verso 14, em João. O povo murmurou, e Deus então envia serpentes abrasadoras para morder, ou para picar o povo. E o povo passa a ser picado, e o povo ele passa então a morrer. O povo ele estava morrendo. Imagine só o desespero. Deus envia uma praga de serpentes abrasadoras, e o povo era picado, e o povo então estava perecendo. O que foi que o povo fez? Criticavam Deus, criticavam Moisés, mas na hora que a coisa coxou, correu até Moisés. E o que é que ele diz? Olha, Moisés, clama a Deus, intercede por nós, porque o povo ele está morrendo. As serpentes estão picando e o povo está morrendo. Moisés então ele vai e ele clama a Deus. E o que é que Deus diz para Moisés? Moisés, eu vou te mandar a cura. Eu vou te mandar um antídoto. Eu vou te mandar um remédio. Olha, tu vai agora esculpir, tu vai fazer, tu vai criar uma serpente de bronze. De bronze. Ou seja, tu faz o desenho, tu esculpe e faz do material de bronze. Pega então uma haste e coloca nela e levanta. E todo aquele que mesmo sendo picado, que esteja com o veneno da serpente, ao olhar para aquela serpente de bronze, naquela haste, será curado. Mas para a gente não encaixa muito bem. Por que então fazer uma serpente? E alguém olhar para ele e ser curado. Nos diz a Bíblia que Jesus então pega esse fato histórico de Israel, que está no verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Sabe o que significa isso? Significa que um dia, eu e você, fomos picados por essa serpente abrasadora. E o veneno mortífero dela corre em nossas veias até hoje, na minha e na sua. A velha serpente é o próprio diabo, o próprio Satanás, que a Bíblia diz, que a Bíblia revela. E o seu veneno é o maior de todos, o pecado. E esse pecado, então, corre dentro de nós. E nós precisamos entender que eu e que você, nós não temos o antídoto, nós não temos o remédio para curar esse veneno.
Aí Jesus diz: olha para a serpente que foi levantada, que está lá numa haste. Olha para ela e vai ser curado. Jesus estava falando dele mesmo. Quando você olha para Jesus, quando você crê nele, quando você entende que ele é o antídoto para toda a iniquidade, para todo o pecado, aí sim, você é curado. Aí sim você é curado. Quem combate o veneno da serpente é o próprio veneno da serpente. Jesus, quando ele foi para a cruz, e ele foi carregando o nosso veneno, as nossas iniquidades, os nossos pecados. A Bíblia nos diz que o Pai lançou sobre ele todos os nossos pecados. E ele foi feito pecado. Ele foi feito pecado por nós. E quando você olha para ele, você é curado. Porque você deposita nele toda a sua esperança. Somente ele pode te livrar de tal pecado, de tal iniquidade. Lançamos nele toda a nossa esperança. E quando fazemos isso, quando olhamos para ele com fé, surge então o novo homem, o novo nascimento. Agora, todos que olharem para Cristo viverão espiritualmente e eternamente. Você passa a ser filho de Deus. Não apenas uma criatura, mas filho de Deus. Amém? Queria que você se levantasse, por gentileza. Eu queria orar por você nessa noite. Antes de orar, eu gostaria de concluir dizendo que todo aquele que foi verdadeiramente regenerado, ou seja, que nasceu de novo, repousa no conforto das palavras do bom mestre. Repousa. Só o Senhor pode mudar a sua vida. Só Ele pode oferecer a vida eterna. Só o Senhor. Antes de orar, eu gostaria de perguntar se você que está aqui hoje, você que ainda não depositou a sua confiança ou a sua fé no Senhor Jesus, nós gostaríamos também de orar por você, de se tornar um filho de Deus, do novo nascimento. Nós não estamos convidando você a fazer parte de um grupo de religiosos, não, mas de se tornar um filho de Deus segundo a palavra do Senhor. Nós gostaríamos também de orar por você. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, porque tu enviaste o teu Filho ao mundo. Jesus se fez carne, se fez presente, se fez homem e morreu em nosso favor, nos dando a vida eterna. Ó Senhor, que tu venha nos transformar a cada dia, até chegarmos no nível, Senhor, que tu queres de cada um de nós. Senhor, que venhamos declarar, como declarou o teu servo, o apóstolo Paulo, que não mais vivo eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Que não vive mais em mim o velho homem, mas agora um novo homem criado por ti, nascido em ti. E isso só o Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus, que pode fazer. O Senhor sopra, e o Senhor sopra onde quer, em quem Ele quer.
Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome para todo o sempre. Quem recebe essa palavra, adore a Ele com palmas, com louvores, no nome de Jesus. Amém.